Existe um detalhe que quase nunca aparece quando falam de Tartária. Não é a escala dos prédios. Não são os portões altos demais, nem as muralhas que parecem feitas para outro tipo de corpo. É o contrário. Em meio a estruturas colossais, surgem passagens estreitas, corredores internos baixos, câmaras escavadas em pedra viva que nenhum gigante poderia usar. A versão oficial chama isso de adaptação, reforma, coincidência. Mas quanto mais você olha, mais desconfortável a pergunta se torna. Quem construiu por dentro aquilo que os gigantes jamais conseguiriam habitar? Eu não cheguei a essa hipótese por causa de lendas. Cheguei por causa de proporção. Em toda investigação sobre o Velho Mundo, a atenção costuma parar no que é excessivamente grande. Torres altas demais, escadarias amplas demais, salões que parecem feitos para uma autoridade física que não existe mais. E isso faz sentido. O gigantismo chama a atenção. Ele impõe presença. Ele deixa uma marca visível. Só que existe outro rastro, menos teatral e muito mais difícil de explicar. Porque dentro dessas mesmas estruturas, onde tudo parece obedecer a uma escala monumental, aparecem zonas que contradizem completamente essa lógica. Galerias internas apertadas, escotilhas de pedra em níveis impossíveis, túneis de manutenção estreitos demais para um homem comum passar com conforto, mas precisos demais para serem acidentes. Nichos embutidos na rocha, eixos verticais que conectam câmaras ocultas a mecanismos que já não existem. Não parecem refúgios improvisados, parecem parte do projeto. E é aqui que a história começa a mudar de forma. As lendas europeias falam de anões como guardiões do metal, da pedra e do subterrâneo. Nas tradições do norte, eles não aparecem como criaturas da floresta, mas como artífices. São eles que forjam, calculam, escondem, selam. Em outras regiões, mudam os nomes, mas a função permanece quase intacta. Povos separados por distâncias enormes preservaram a mesma imagem essencial. Seres de baixa estatura ligados a túneis, engrenagens, câmaras internas e saberes que não circulavam entre os homens comuns. Isso já seria estranho por si só. Fica mais estranho quando essa memória mítica começa a coincidir com anomalias físicas. Porque, se os gigantes foram a força visível de uma civilização antiga, alguém precisava ter sido a inteligência invisível dela. Alguém precisava desenhar o interior das torres. Alguém precisava operar condutos, travas, válvulas, fornos, sistemas de ventilação e passagens de inspeção dentro de montanhas escavadas. Alguém precisava construir não a fachada do poder, mas o seu funcionamento. E tudo indica que essa função exigia exatamente o oposto da escala gigante: precisão, acesso a espaços impossíveis, familiaridade com escuridão, pressão, calor e pedra fechada. Isso ajuda a entender uma contradição que a narrativa oficial nunca resolve. Se tudo isso foi construído por civilizações humanas comuns, por que tantos complexos antigos parecem ter dois corpos ao mesmo tempo? Um externo, monumental, voltado para altura, massa e impacto, e outro interno, oculto, comprimido, técnico, quase claustrofóbico, como se duas castas diferentes tivessem trabalhado sobre a mesma matéria, cada uma adaptada a uma função que a outra não podia cumprir. É nesse ponto que os anões deixam de parecer fantasia e começam a soar como resíduo histórico. Talvez o mundo antigo não tenha sido habitado por uma única humanidade uniforme, mas por uma ordem hierárquica mais complexa do que admitimos. Os gigantes erguiam, moviam, guardavam, impunham. Os pequenos entravam onde ninguém mais cabia. Mantinham o coração oculto das estruturas. Selavam o que precisava permanecer fechado. Sabiam ler a pedra por dentro. E depois da guerra que encerrou aquele mundo, os gigantes viraram monstruosidade, mas os anões precisavam virar piada. Porque um gigante pode ser lembrado como aberração. Um engenheiro subterrâneo, não. Se essa raça existiu, então ela não desapareceu apenas dos corpos.
desapareceu da linguagem. Foi empurrada para contos infantis, misturada com magia, caricatura e superstição, até que qualquer menção a ela se tornasse automaticamente ridícula. E esse talvez seja o detalhe mais revelador de todos. O que foi apagado com mais cuidado quase nunca é o que menos importava. É o que sustentava a estrutura inteira. O problema é que vestígios desse segundo corpo da arquitetura aparecem justamente onde não deveriam existir. Não em cavernas lendárias, não em ruínas isoladas, mas dentro de fortalezas, torres, fundações de catedrais, cidadelas cravadas em montanhas e complexos de pedra atribuídos a impérios que mal conseguem explicar sua própria superfície. Em muitos desses lugares, a fachada fala a linguagem da escala, mas o interior técnico fala outra coisa. Basta descer. Embaixo de muralhas monumentais, surgem corredores de serviço baixos demais para qualquer uso cerimonial. Atrás de salões imensos, aparecem passagens internas que parecem desenhadas para circulação rápida, discreta e repetitiva. Não são túneis de fuga no sentido comum. Não tem a improvisação de quem cavou para escapar. Tem o rigor de quem planejou acesso permanente. Ângulos exatos, nichos embutidos, condutos laterais, reentrâncias onde alguma peça talvez tenha existido. E o mais inquietante, tudo isso quase sempre está escondido do olhar principal, como se o verdadeiro funcionamento da estrutura nunca tivesse sido pensado para ser visto. Quando essas câmaras são abertas hoje, a explicação costuma ser sempre pequena demais para o que está diante dos olhos. Espaço de manutenção, canal de drenagem, reforço estrutural. Termos técnicos que descrevem a função imediata, mas evitam a pergunta central. Manutenção de quê? Drenagem ligada a qual sistema? Reforço projetado por quem? E para sustentar que tipo de engenharia interna? Porque uma passagem estreita pode ser chamada de corredor de manutenção. 100 passagens com a mesma lógica construtiva, espalhadas por regiões diferentes, já são outra coisa. É aí que as lendas voltam, mas de um modo mais incômodo. Em quase toda a memória antiga sobre povos subterrâneos, eles não vivem simplesmente sob a terra. Eles operam sob a terra, guardam portas, dominam forjas, conhecem veios minerais, constroem dentro da montanha em vez de apenas sobre ela. Essa distinção importa. Não estamos falando de criaturas escondidas. Estamos falando de uma especialização, de uma casta associada não à natureza selvagem, mas à infraestrutura invisível. E talvez seja por isso que certos castelos antigos parecem absurdos quando vistos apenas da superfície. Do lado de fora, eles exibem peso, defesa, imponência. Mas por dentro, nos níveis ocultos, lembram uma máquina. Sequências de salas pequenas conectadas por percursos estreitos. Poços verticais que sobem por dentro da pedra. Câmaras fechadas sem função residencial clara. Pequenas portas internas inseridas em paredes grossas demais para serem apenas paredes. Como se a montanha não tivesse sido ocupada. Como se tivesse sido trabalhada. Essa é a fissura que começa a incomodar. Talvez os gigantes tenham deixado a marca mais visível porque eram impossíveis de esconder totalmente. Mas a verdadeira assinatura técnica do velho mundo pode estar onde quase ninguém olha, nas proporções menores, nas rotas apertadas, nos vazios calculados, naquilo que parece insignificante até o momento em que se repete demais para ser acidente. E quando um detalhe se repete em fortalezas, torres e núcleos de pedra espalhados por continentes diferentes, ele deixa de ser detalhe, vira método, vira linguagem, vira evidência de que alguém construiu o interior do mundo com um corpo e uma lógica que já não pertencem à nossa memória. A partir daqui, a hipótese deixa de ser folclórica e começa a ficar estrutural, porque, se esses pequenos construtores existiram, eles não eram uma curiosidade lateral do velho mundo. Eram uma função indispensável dele. Os gigantes podiam mover blocos, erguer colunas, impor escala,
mas não eram feitos para o interior fino das coisas. Não eram feitos para o que exigia precisão em espaços fechados, repetição milimétrica, cálculo térmico, circulação sob pressão e acesso constante ao coração de sistemas enterrados. Toda a grande construção antiga carrega essa divisão silenciosa. Existe o corpo exterior, feito para ser visto, para intimidar, para durar. E existe o corpo interno, escondido atrás da pedra, sob o piso, dentro da montanha, onde o poder não aparece, opera. A história oficial fala muito do monumento e quase nada do seu funcionamento. E talvez seja exatamente aí que a raça proibida entra em cena. Pense em torres antigas com câmaras internas que não combinam com a escala dos salões. Pense em fortalezas cravadas em rocha com túneis de ventilação estreitos demais para servirem a tropas comuns. Pense em passagens de inspeção, nichos de serviço, poços internos, corredores secundários e compartimentos sem função decorativa. Isso não parece o trabalho de pedreiros improvisando soluções. Parece uma arquitetura que já previa manutenção, acesso e controle desde o início. Como se a construção tivesse nascido com duas camadas, uma para o mundo de cima, outra para os que trabalhavam por dentro. É por isso que a imagem do anão como ferreiro nunca foi inocente. O ferreiro, nas tradições antigas, não é apenas quem molda metal, é quem domina a transformação, quem entende pressão, calor, junção, encaixe, resistência, quem faz a peça invisível sem a qual a estrutura maior falha. Quando essa imagem se repete de cultura em cultura, ligada sempre a povos pequenos, subterrâneos e tecnicamente superiores, a coincidência começa a ficar estreita demais. Talvez Tartária não tenha sido sustentada apenas por força, mas por uma parceria entre castas radicalmente diferentes. Os gigantes construíam o que o mundo via. Os anões mantinham o que fazia esse mundo funcionar. Um erguia a massa, o outro resolvia o impossível. E depois da queda, bastou inverter a memória. A força virou lenda monstruosa. A engenharia virou conto infantil. Esse tipo de apagamento não destrói só corpos, destrói proporções, faz com que o que antes era assinatura técnica passe a parecer detalhe sem importância. E é assim que uma porta pequena demais, um túnel estreito demais ou uma câmara baixa demais deixam de ser vestígio histórico e viram apenas curiosidade arquitetônica, até o momento em que começam a aparecer em todo lugar. O que torna essa hipótese difícil de descartar não é apenas a existência de espaços pequenos dentro de estruturas imensas, é o modo como esses espaços se conectam. Em muitos complexos antigos, o subterrâneo não parece um apêndice, parece a parte mais pensada de todas. Túneis que cruzam níveis diferentes sem perder alinhamento. Câmaras encaixadas em pontos de pressão da montanha. Eixos internos que lembram circulação de ar, calor ou alguma forma de energia mecânica. Não é o desenho de quem se escondeu de última hora. É o desenho de quem sabia exatamente o que a pedra podia suportar. E isso muda tudo. Porque no momento em que o subsolo deixa de parecer abrigo e começa a parecer sistema, os anões deixam de ser uma raça mítica e passam a ocupar uma função histórica concreta. Eles não seriam apenas habitantes do subterrâneo, seriam operadores de uma infraestrutura enterrada. Os únicos adaptados a trabalhar por longos períodos em passagens estreitas, com pouca luz, sob toneladas de rocha, mantendo aquilo que o mundo de cima sequer precisava entender. Talvez seja por isso que tantas tradições insistem em associá-los a portas ocultas, salões internos e cidades dentro de montanhas. A interpretação moderna trata isso como exagero poético, mas o padrão sugere outra coisa: memória degradada de um conhecimento técnico real. Não cidades subterrâneas no sentido fantástico, mas núcleos de operação, oficinas, câmaras de travamento, áreas de extração, percursos de serviço, lugares construídos para durar mesmo quando a superfície fosse tomada por guerra, fogo ou colapso. Essa possibilidade também explica por que certas fortalezas
parecem sobreviver à própria lógica militar do seu tempo. As muralhas impressionam, mas o que realmente desafia a explicação é a profundidade funcional desses lugares. Como se eles tivessem sido projetados para continuar existindo mesmo depois da queda do mundo ao redor. E se foi assim, então os pequenos construtores não eram servos periféricos, eram guardiões do que precisava permanecer oculto. Quando uma civilização cai, ela perde primeiro a superfície. Bandeiras, nomes, dinastias, exércitos. Mas o que foi enterrado com método pode atravessar séculos. E talvez seja por isso que o apagamento dos anões precisou ser tão completo. Não bastava negar sua existência. Era preciso ridicularizar a própria ideia. Porque se essa casta for real, então sob muitas ruínas antigas não há apenas pedra. Há intenção preservada. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador. Quase todas as civilizações preservam algum inimigo simbólico. Um monstro, um invasor, uma raça caída, algo que deforma a memória do passado sem apagá-la por completo. Com os gigantes, parece ter acontecido isso. Eles sobreviveram como excesso, como ameaça, como figura impossível demais para ser dissolvida totalmente. Os anões seguiram outro caminho. Não foram lembrados como perigo. Foram rebaixados à irrelevância. E esse tipo de rebaixamento raramente é inocente. Transformar uma raça antiga em criatura folclórica é mais eficaz do que simplesmente negá-la. A negação deixa rastros. A zombaria neutraliza. No momento em que um povo inteiro é empurrado para o campo do infantil, qualquer vestígio material ligado a ele perde peso antes mesmo de ser examinado. Túneis deixam de ser infraestrutura e viram fantasia projetada em pedra. Câmaras internas deixam de ser núcleos técnicos e viram lendas locais. Portas ocultas, oficinas subterrâneas, salões escavados, tudo passa a ser absorvido pela linguagem do mito. E mito, no mundo moderno, quase nunca é tratado como memória. É tratado como erro. Talvez tenha sido exatamente essa a operação. Depois da queda do velho mundo, o que restou precisava ser redistribuído. Estruturas herdadas sem manual, fortalezas sem construtores, mecanismos internos que ainda existiam, mas já não eram plenamente compreendidos. Nesse cenário, os gigantes podiam ser convertidos em anomalia biológica, em exagero de cronista, em superstição. Já os anões representavam um problema maior, porque se eles fossem aceitos como reais, então seria preciso aceitar que alguém dominava o interior funcional dessas construções muito antes das civilizações que depois as reivindicaram. Aceitar isso quebraria a narrativa inteira. De repente, castelos deixariam de ser apenas símbolos de poder dinástico e passariam a parecer carcaças ocupadas. Montanhas escavadas deixariam de ser obras heróicas de reis e passariam a sugerir engenharia herdada. O subterrâneo deixaria de ser periferia e se revelaria como centro. E o mais perigoso, a história deixaria de ser uma sequência limpa de avanços humanos e se tornaria a administração confusa de ruínas técnicas que vieram de antes. É por isso que a imagem do anão moderno parece tão cuidadosamente desarmada. Ele é mostrado como cômico, excêntrico, mágico, doméstico, inofensivo. Tudo nele foi afastado da pedra real, do metal real, do subsolo real. Como se alguém tivesse pegado a lembrança de uma casta de engenheiros subterrâneos e a recoberto com camadas de fantasia, até que nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum historiador pudesse mais olhar para aquela figura e suspeitar que ali talvez houvesse um vestígio histórico legítimo. Os rastros desse expurgo não aparecem como confissão, aparecem como lacuna, crônicas que descrevem fortalezas, mas ignoram completamente sua engenharia interna, arquivos que registram ocupação, reforma, expansão, mas nunca a construção original dos núcleos de pedra mais complexos. Regiões inteiras, onde o nome dos lugares muda, as dinastias mudam, os idiomas mudam, mas certas estruturas
permanecem como se tivessem atravessado todas as trocas de poder sem pertencer de fato a nenhuma delas. Esse é o ponto em que o silêncio começa a parecer método. Quando um império conquista outro, ele costuma absorver sua arquitetura, reaproveitar seus símbolos, rebatizar seus espaços. Mas aqui existe algo mais estranho. Em muitos complexos antigos, a superfície recebeu novas bandeiras, novos brasões, novas funções. O interior técnico, não. Ele ficou mudo. Permaneceu ali como um corpo fechado, sem autoria clara, sem documentação proporcional à sua complexidade, como se os ocupantes posteriores fossem capazes de usar o que herdaram, mas não de explicar plenamente como aquilo foi feito. Talvez seja esse o verdadeiro sinal da ruptura. Não estamos olhando apenas para ruínas. Estamos olhando para estruturas sequestradas pela história. Construções cuja fachada foi politicamente reescrita, enquanto o coração funcional foi deixado fora da narrativa porque ninguém conseguia integrá-lo sem admitir uma origem anterior. E, se os anões eram os responsáveis por esse coração, então apagá-los não era detalhe, era requisito. Sem eles, os túneis perdem autor. As câmaras internas viram excentricidade. Os mecanismos ocultos, quando restam, tornam-se peças sem contexto. Sem eles, a montanha escavada deixa de ser prova de uma engenharia especializada e passa a ser apenas obra antiga. Uma expressão vaga, conveniente, quase hipnótica. Antiga por quem? Mantida por quem? Pensada para o corpo de quem? Quanto mais essas perguntas se acumulam, mais a versão oficial parece depender de um truque simples: falar da posse e nunca da origem. Dizer quem ocupou, quem governou, quem herdou, quem reformou, mas não tocar no ponto sensível. Quem desenhou as rotas internas? Quem sabia onde abrir um poço sem matar a montanha? Quem entendia circulação subterrânea, pressão, vedação, encaixe mineral? Se essa raça foi transformada em folclore, foi porque sua existência organizava respostas demais. E talvez seja por isso que, em tantas regiões do antigo mundo, o subterrâneo parece sempre um pouco mais antigo que a superfície. Como se o que está embaixo não fosse complemento do que vemos, mas resto de uma ordem anterior, fechada sobre si mesma, preservada na pedra e separada da história escrita no exato ponto em que se tornou perigosa demais para continuar sendo lembrada. Nesse ponto, os anões deixam de parecer uma nota marginal do passado e passam a ocupar o centro invisível dele. Porque, se eram eles que dominavam o interior das estruturas, então não estavam apenas servindo uma civilização antiga. Estavam sustentando seu funcionamento diário. Não eram decorativos, míticos ou periféricos. Eram a interface entre pedra e sistema. Isso muda a escala da hipótese. Uma torre não é apenas altura. Uma fortaleza não é apenas defesa. Uma montanha escavada não é apenas abrigo. Tudo isso exige circulação interna, controle térmico, escoamento, acesso oculto, manutenção constante, conhecimento de falha e contenção. Exige alguém capaz de trabalhar onde a maioria não alcança. E se essa função foi monopolizada por uma casta específica, então essa casta controlava mais do que corredores e forjas. Controlava a continuidade. Talvez seja esse o motivo real do apagamento. Não porque os anões fossem fracos demais para importar, mas porque sabiam demais para permanecer. Quem domina os túneis, domina deslocamento invisível. Quem domina câmaras internas, domina armazenamento, travas, passagens de emergência, reservas, mecanismos selados. Quem domina a montanha por dentro, conhece não apenas a estrutura, mas seus pontos de ruptura. Em qualquer ordem antiga, esse tipo de conhecimento não é secundário, é estratégico. Às vezes mais do que exércitos. E depois da Guerra do Velho Mundo, isso teria se tornado intolerável. Os gigantes podiam cair como memória de força bruta. Era possível transformá-los em espanto, deformidade, aberração. Mas os pequenos construtores carregavam uma ameaça diferente.
Eles eram a prova de que havia técnica anterior, de que certas obras não foram apenas erguidas, foram pensadas para operar internamente com um grau de sofisticação que a história posterior mal consegue descrever. Admitir isso significaria admitir herança. E herança exige uma pergunta que quase ninguém quer fazer. Se recebemos tudo isso pronto por dentro, o que exatamente construímos por conta própria? A partir daí, o mundo moderno começa a parecer menos fundador e mais ocupante. Não ocupante no sentido simbólico, mas literal. Usuário tardio de estruturas cujo sentido total se perdeu. Habitante de cidades que herdaram fundações, condutos, galerias, núcleos de pedra e sistemas enterrados sem conservar a linguagem necessária para explicá-los. E se for assim, então os anões não foram expulsos apenas da história. Foram expulsos da chave interpretativa do próprio mundo. O que resta depois disso é um padrão quase cruel. Quanto mais essencial era uma função antiga, mais infantilizada sua memória se tornou. E poucas figuras foram infantilizadas com tanta eficiência quanto essa, a do pequeno ser subterrâneo, ligado à forja, ao segredo, à pedra e ao mecanismo, como se o passado tivesse sido coberto não apenas por silêncio, mas por ridículo cuidadosamente aplicado. E talvez seja essa a conclusão mais difícil de aceitar. Não que existiram gigantes, não que Tartária tenha sido mais do que um nome apagado dos mapas, mas que, por trás das muralhas, das torres e das montanhas trabalhadas por dentro, existiu uma raça cuja função era tão decisiva que a história posterior não conseguiu absorvê-la sem destruí-la simbolicamente. Porque destruir fisicamente às vezes não basta. Quando um povo conhece o interior do mundo, quando sabe abrir a pedra sem colapsá-la, esconder mecanismos em massa mineral, construir passagens que sobrevivem há séculos, manter circulação subterrânea e selar conhecimento dentro da montanha. Ele se torna mais do que uma etnia, mais do que uma casta. Ele se torna uma chave, e chaves desaparecem com mais cuidado do que ruínas. Talvez por isso, os anões tenham sido empurrados para tão longe da realidade. Não bastava fazê-los desaparecer dos registros. Era preciso transformá-los em algo que ninguém sério pudesse mencionar sem constrangimento. Torná-los pequenos demais para a história, cômicos demais para a arquitetura, mágicos demais para a engenharia. Assim, cada túnel estreito poderia continuar sendo chamado de curiosidade, cada oficina enterrada, de lenda, cada câmara de pedra, de excentricidade de um passado bruto e mal documentado. Mas o problema é que a matéria não coopera completamente com a mentira. As passagens continuam ali. Os vazios internos continuam ali. As fortalezas dentro da rocha, os poços técnicos, os corredores apertados, as câmaras sem função decorativa, tudo continua ali. E uma vez que você percebe a repetição, fica difícil continuar aceitando que tudo isso seja apenas acaso, adaptação local ou imaginação folclórica. O padrão começa a fechar. A força ergueu o mundo visível. A inteligência subterrânea fez esse mundo funcionar. Depois veio a ruptura, e o que sobreviveu foi redistribuído de forma desigual. Os gigantes viraram escândalo biológico, os anões viraram fábula. Talvez essa tenha sido a vitória final dos vencedores do Novo Mundo. Não apenas tomar cidades, nomes e estruturas, mas separar a superfície de seu mecanismo, o monumento de sua lógica, a pedra de quem sabia lê-la por dentro, fazer com que habitássemos a herança sem reconhecer seus autores, fazer com que passássemos por cima de entradas seladas, porões mudos, galerias cegas e montanhas ocas sem perceber que o verdadeiro arquivo nunca esteve nas bibliotecas. Sempre esteve enterrado. E se isso for verdade, então a pergunta já não é se os anões existiram. A pergunta é mais desconfortável. Quanto do mundo antigo ainda está de pé porque uma raça proibida o construiu por dentro? E quanto da nossa história depende do fato de que ninguém mais deve lembrar disso?